Existem três coisas na Bíblia que um ministro ordenado não pode fazer. E tem muita gente fazendo. Quer saber do que é que eu estou falando? Vem comigo que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. Glória a Deus. Olá, meus Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Eu sou o apóstolo Lindomar e este é o meu canal oficial. Glória a Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 22. A palavra de Deus diz assim: a nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos. Não participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma passagem maravilhosa das Escrituras que nos traz um ensinamento importantíssimo para a nossa vida espiritual, principalmente nós que somos ministros. As duas epístolas de Paulo a Timóteo, elas são conhecidas no meio teológico como cartas pastorais, porque Paulo estava instruindo o jovem ministro Timóteo como que ele deveria se comportar dentro da igreja, e Timóteo tinha ainda a missão de instruir outros ministros na palavra. Então essa carta ela é importantíssima para todos nós, cristãos, principalmente os ministros que trabalham com a pregação do Evangelho. Eu quero mostrar para vocês três coisas na Bíblia que um ministro ordenado não pode fazer. Veja que Paulo, inspirado por Deus, ele chega nesse versículo e ele passa uma informação extremamente importante para todos nós, principalmente nós que somos ministros ordenados. Ele diz: a nenhum homem poreis precipitadamente as mãos, para que não sejas participantes nos pecados alheios. Aí ele diz: conserva-te a ti mesmo puro. Aqui tem algumas questões importantes que a gente vai começar para nós entendermos o que Deus está falando aqui. Primeira coisa, o ministro, ele precisa se preservar puro e santo. Ele não pode se deixar levar por influências externas e nem pelas concupiscências da carne. Está entendendo? E esse texto, ele se aplica em três momentos importantes na vida do ministro. Primeira coisa, a questão do batismo nas águas. Qual foi a ordem do Senhor Jesus para nós batizarmos? Marcos 16, versículos 15 e 16, o Senhor Jesus disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus ele é bem claro, direto e objetivo em suas palavras. Ele está dizendo que antes de nós levarmos alguém às águas para batizarmos, primeiramente essa pessoa deve ser discipulada, ela deve ser ensinada. Quem vai fazer isso? A liderança da igreja. Lógico que toda a igreja participa, né? Mas a explicação dos pontos doutrinários, só quem pode fazer isso com clareza é os ministros, principalmente os ordenados. Quem são os ministros ordenados? Presbítero, bispos e apóstolo, ok? Então, primeiro a gente ensina, depois que a pessoa aprender pelo menos o básico para a salvação, ela vai tomar a decisão se vai querer descer as águas ou não. Segundo ponto importante aqui, a fórmula batismal. Todos os registros de batismos na Bíblia que foram realizados pelos apóstolos foram feitos em nome do Senhor Jesus.
Então aqui tem duas coisas perigosas para quem vai impor as mãos sobre a pessoa que vai ser batizada. Primeira coisa, não pode batizar alguém de todo jeito. Não podemos colocar as mãos precipitadamente em alguém que ainda está presa nos vícios, nas drogas, na prostituição, na idolatria. Pessoas que ainda possuem crenças estranhas e contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. Está entendendo? Se nós batizarmos pessoas nessas condições, nós estaremos sendo conivente com os pecados alheios. Está entendendo? A seriedade que é isso aqui. Então não se pode colocar as mãos precipitadamente em ninguém, nem por interesse, nem por questões pessoais. A gente tem que ter convicção de que a pessoa ela está liberta das coisas deste mundo. Porque se batizarmos de todo jeito, quebrantando as coisas que estão reveladas na palavra, fingindo que elas não existem, e ensinando mandamentos de homens e não de Deus, se aquela pessoa que foi mergulhada nas águas, ela não se converter a Deus, o sangue dela ficará sobre as mãos do ministro que batizou. E no dia do juízo, Deus vai requerer da mão dele o sangue daquela alma que ele ajudou a mandá-la para o inferno. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro sacramento que deve ser ministrado do jeito que as Escrituras revelam. Segundo ponto, existe um outro sacramento na Bíblia em que os ministros ordenados, eles recebem de Deus autoridades para perdoar pecados. De que maneira esses pecados são perdoados? Em nome do Senhor Jesus, porque o homem não tem poder para perdoar pecado. Então a gente faz a oração do perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que deu esse ensinamento? Jesus. Olha só, Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 21 ao versículo 23. A palavra de Deus diz assim, ó. Então disse Jesus novamente, paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os pecados estiverdes, lhes são retidos. Então veja que o Senhor Jesus, ele aparece para os apóstolos e ele sopra neles o Espírito Santo. E aí ele começa a dizer para os apóstolos, aqueles de quem vós perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Mas aqueles a quem vós não perdoardes os pecados, eles ficarão retidos. Então isso aqui é uma coisa maravilhosa que Deus deu aos ministros ordenados, aos presbíteros, os bispos e os apóstolos. Isso aqui é um sacramento. E como que esse sacramento deve ser ministrado? Preste atenção, poucas pessoas conhecem esse mandamento na Bíblia. E dos poucos que conhecem, muitos saem por aí perdoando o pecado de todo mundo que aparece na frente. E não é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. O perdão dos pecados ministrado por um ministro, ele só pode ser ministrado em casos extremos. Não é sair por aí colocando as mãos em todo mundo, não. Durante todos esses anos de ministério, eu fiz essa oração apenas 2 vezes na minha vida, em 2 pessoas que estavam no leito de morte. Uma delas, o Senhor Jesus levantou, ela foi curada, e a outra, o Senhor Jesus recolheu. E de vez em quando aparecem irmãos para mim dizendo, irmão, eu quero que você faça em mim a oração do perdão. E eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso sem eu ter a certeza plena de que a pessoa está realmente arrependida. Porque
Já teve pessoas que chegou para mim pedindo para eu fazer essa oração, eu não fiz, e poucos dias depois a pessoa estava nas drogas, ou seja, não estava arrependida, tá entendendo? E o ministro, ele precisa ser espiritual, ele precisa ter o discernimento espiritual. E o que é que a gente faz quando alguém chega fazendo esse tipo de pergunta? A gente ora por libertação, pede para Deus libertar a pessoa daqueles vícios, seja qual for o vício que a pessoa esteja praticando. Mas oração pelo perdão, irmão, só em casos extremos. É quando a pessoa está no leito de morte, que ali ela só tem dois caminhos, céu ou inferno. Aí a pessoa chega, a pessoa mostra a palavra para a pessoa, se ela ainda estiver consciente, em seguida faz a oração do perdão e os pecados daquela pessoa é perdoado em nome do Senhor Jesus. Então, essa oração a gente faz em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus perdoe a pessoa. E aí, se ela for a óbito, ela vai ser salva. Uma pessoa que não teve a oportunidade de ser batizada e chega ali no leito de morte, ela se arrepende dos seus pecados, a gente faz a oração em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus perdoa seus pecados e ela é salva. E tem outros casos também em que a pessoa já é batizada, né? E a gente ora pelo perdão dos pecados, para que a pessoa, quando ela for a óbito, a gente tem a garantia de que ela foi salva. Está entendendo? Esse sacramento, ele só pode ser ministrado pelos ministros ordenados. Não pode ser ministrado por ministros que foram apenas consagrados a Deus. Ok? A terceira coisa que o ministro não pode fazer, não é que ele não deve fazer, ele não pode. E tem muita gente fazendo isso dentro das igrejas. Já ouviu falar no negócio chamado simonia? É compra de cargos, troca de cargos por favores. Isso é uma coisa diabólica aos olhos de Deus. Então, o que é que acontece? Tem gente ordenando pessoas para o ministério, porque a pessoa tem um dízimo muito alto, a pessoa é rica, e aí o dirigente fica com medo da pessoa sair da igreja, ele vai lá e impõe precipitadamente as mãos em alguém que não foi escolhida para tal função e coloca a pessoa lá em cima do altar. Tem outros que colocam porque a pessoa ela tem uma família grande, ela fica com medo da pessoa sair da igreja, vai lá dar um cargo para sustentar a pessoa da igreja. E ela nem para refletir que ela poderá estar botando uma cobra lá em cima do altar, que na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai morder no seu calcanhar. É por isso que as igrejas estão cheias de divisores, pessoas que levam a vida a estudar a Bíblia para tentar encontrar falhas nos outros, para poder dividir a igreja e assumir funções que só um santo deveria assumir. Está entendendo? Então, existe uma série de pré-requisitos que a Bíblia ordena. São características que a pessoa que vai ser consagrada ou ordenada ao ministério, ela tem que ter. Eu vou citar aqui apenas duas, mas são várias as regrinhas. Primeira coisa, a pessoa tem que ter o chamado de Deus. Não é o chamado do homem, é o chamado de Deus. Segundo, ela tem que ter a vocação para o ministério. Se não tiver essas duas coisas, não está apta para assumir funções que somente santos podem e devem assumir. Está entendendo? E se nós pegarmos pessoas despreparadas, colocarmos em cima do altar e impormos as mãos sobre elas precipitadamente, sabendo que elas não estão preparadas, nós estaremos sendo coniventes com os pecados alheios. E Deus vai cobrar no dia do juízo. Tiago capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: meus filhinhos, muitos de vós não quereis ser mestres, sabendo que recebereis o mais duro juízo.
O mais duro juízo cairá sobre aqueles que estão na frente da obra, as lideranças. Então, não é de todo jeito que se batiza uma pessoa, não é de todo jeito que se faz a oração do perdão, e não é de todo jeito que se unge alguém para o ministério. Veja o tamanho da alerta de Deus para você e para mim, que estamos fazendo parte das lideranças, né, no mundo todo. Então, nós precisamos nos voltarmos para Deus com temor, com amor, com reverência, com sinceridade, preservando a pureza e a santificação. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.